Olá, queridos ouvintes, estamos começando agora a Rádio Rabbit Rose. Meu nome é Elaine, o meu é Julia, o meu é Soraya e o meu é Stephanie. Nós vamos falar de assuntos muito interessantes no dia de hoje, como, por exemplo, a física quântica. Você sabe o que é física quântica? Não! É de comer? Não, tudo começa no final do século XIX. Cientistas de todo o mundo acreditavam que os conhecimentos sobre as leis físicas tinham chegado ao fim. Até então, as leis do eletromagnetismo propostas por James Clerk Maxwell e Michael Faraday eram consideradas o ponto final do conhecimento físico, e nada mais poderia ser descoberto na ciência da natureza. Mas no ano de 1900, Max Planck, tentando explicar os fenômenos da radiação térmica, revolucionou a física, apresentando a mecânica quântica. Em 1905, Albert Einstein, um jovem desconhecido físico alemão, publicou a teoria espacial da relatividade e a teoria do efeito fotoelétrico, que revolucionou a mentalidade científica para o estudo dos fenômenos atômicos. Com o desenvolvimento da mecânica quântica, através dos trabalhos de Albert Einstein, Niels Bohr, Heisenberg e Wolfgang Pauli, entre outros, descobriu-se o comportamento dual dos elementos atômicos e das ondas eletromagnéticas, que ora se manifestavam como partículas, tendo massa e dimensões definidas, ora se manifestavam como ondas. A física voltou-se para o mundo microscópico, onde passou a estudar os fenômenos subatômicos, que mais tarde possibilitou grandes avanços tecnológicos, como o desenvolvimento das telecomunicações, os avanços na eletrônica e até mesmo uma explicação mais eficiente sobre a evolução do universo. Você sabe o que é teoria da relatividade e a teoria do efeito fotoelétrico? Não! Bom, os físicos não costumam ser pessoas populares, como artistas de televisão e de cinema, desses que a gente encontra na rua e pede autógrafo. Muito menos os teóricos, mas Albert Einstein é exceção. Até quem não tem a menor ideia do que ele tenha feito, reconhece de imediato a figura do homem grisalho e despenteado, mostrando a língua, em gesto que camufla a genialidade e revela ingenuidade. Diz aí, Soraya, o que é a teoria da relatividade? A teoria da relatividade foi criada pelo Albert Einstein. É, aquele que tem cara de maluco. Então, ele afirmou que o tempo e o espaço são relativos e são profundamente entrelaçados. Parece complicado, mas a ideia é sofisticada, rebuscada e chique, mas ao contrário do que se pensa, é bem simples de entender. A principal sacada é enxergar que o tempo é como uma espécie de lugar onde a gente caminha. É, uma esteira rolante, pois é. Mesmo que agora você esteja parado, você está se movimentando, pelo menos na dimensão do tempo. Afinal, os segundos estão passando, você vai ficando mais velho. Isso significa que você se desloca pelo tempo como se estivesse em um trem que corre para o futuro em um ritmo constante. Até aí nenhuma novidade. Mas o Einstein, que não tinha muita coisa para fazer, também descobriu algo surreal ao constatar que esse trem do tempo pode ser acelerado ou freado. Tá vendo? Boa dica para as donas de casa. Ou seja, o tempo pode passar mais rápido para uns e mais devagar para outros. Quando um corpo está em movimento, o tempo passa mais lentamente para ele. Vamos caminhar, gente, para não ficar enrugado. Se você estiver andando, por exemplo, as horas vão ser mais vagarosas para você do que para alguém que esteja parado. Mas, como as velocidades que vivenciamos no dia a dia são muito pequenas, a diferença na passagem do tempo é ínfima. Alô, Rubinho Barrichello. Entretanto, se fosse possível passar um ano dentro de uma espaçonave que se desloca a 1,7 bilhão de quilômetros por hora, muito rápido, e depois retornar para a Terra, as pessoas que ficaram aqui estariam 10 anos mais velhas. Alô, quem gosta de gente mais nova? Como elas estavam praticamente paradas em relação ao movimento da nave, o tempo passou 10 vezes mais rápido para elas. Mas isso do ponto de vista delas, é claro. Para os outros terráqueos, foi você quem teve a experiência de sentir o tempo passar mais devagar. Dessa forma, o tempo deixa de ser um valor universal, como era antes, e passa a ser relativo ao ponto de vista de cada um. Daí vem o nome relatividade. Ainda de acordo com os estudos de Einstein, o tempo vai passando cada vez mais devagar, até que se atinge a velocidade da luz.
de 1,08 bilhão de quilômetros por hora, o valor máximo possível no universo. A essa velocidade ocorre o mais espantoso. O tempo simplesmente deixa de passar, então a gente fica conservado. É como se a velocidade do espaço, aquela do velocímetro da nave, retirasse tudo o que fosse possível da velocidade do tempo. No outro extremo, para quem está parado, a velocidade está toda concentrada na dimensão do tempo. É isso aí. Vamos agora para o nosso intervalo comercial. Vou deixando essa música para vocês. Isso! Nós acabamos de voltar do nosso intervalo comercial. E eu sei que vocês estão felizes porque ouviram essa bela música. Mas agora vamos entrar em um assunto muito legal, um assunto que também é muito bom. Vamos falar de física moderna e efeito fotoelétrico. Isso, amigas! Vocês já se perguntaram como as portas de shopping abrem e fecham? Sim, mágica! Ou como o sistema de iluminação pode acender e apagar sozinho? Sim, também são mágicas! Ou mesmo sistemas como os de alarme que ligam e desligam automaticamente? Eu acho que é mágica. Perguntas como essas são respondidas e explicadas através do efeito fotoelétrico. Mas o que devem ser esses efeitos fotoelétricos? Efeito fotoelétrico é a emissão dos elétrons de um material, geralmente metálico, quando ele é submetido à radiação eletromagnética. Ela tem uma larga aplicação no cotidiano, como, por exemplo, a contagem do número de pessoas que passam por um determinado local, como também na aplicação dos exemplos dados anteriormente. A aplicação desse efeito acontece através das células fotoelétricas ou fotocélulas, as quais podem ser de vários tipos, como, por exemplo, a célula fotoemissiva e a célula fotocondutiva. Mas o que vem a ser essa célula fotoelétrica? O quê? São dispositivos que têm a capacidade de transformar energia luminosa, seja ela proveniente do Sol ou de qualquer outra fonte, em energia elétrica. Essa célula pode funcionar como geradora de energia elétrica ou mesmo como sensor capaz de medir a intensidade luminosa, como nos casos das portas dos shoppings. Agora eu entendi. Vamos agora aos princípios da física moderna. Você deve estar pensando, mas o que muda nessa tal da física moderna? Muita coisa, como por exemplo, um objeto em movimento sofre uma contração do seu comprimento na mesma direção em que se move. Um relógio em movimento bate mais devagar. Uma massa e energia podem ser convertidas entre si. Não podemos determinar se os continuantes da matéria são ondas ou partículas. Ao observarmos um sistema físico, influenciamos seu comportamento. Não existe separação entre observador e observado. A presença de matéria deforma a geometria do espaço e altera o fluxo do tempo. Não podemos determinar a posição de um objeto, nem apenas afirmar a probabilidade de ele estar aqui ou ali. Vocês devem estar achando tudo isso muito chato, não é? E se eu dissesse que existe uma maneira fácil e divertida de aprender? Que tal aprender física moderna jogando? Pode parecer estranho, mas é verdade. Pode-se aprender muito com games, desde que, é claro, eles tenham algum conteúdo educacional a passar. Afinal, não existe nada que prenda mais a atenção de alguém, principalmente de crianças e jovens. O principal problema com a maioria dos jogos educacionais desenvolvidos até hoje é que eles são infantiloides, que nem mesmo crianças pequenas se interessam por eles. Contudo, felizmente, a coisa está mudando. Jogos educativos estão cada vez mais emocionantes e complicados. E este é exatamente o caso do jogo Splice. Uma solução encontrada para diminuir essa defasagem de quase um século de conhecimento foi a criação de um jogo educativo que permitisse ao jogador aprender os conceitos básicos sobre a composição da matéria através da tarefa de construir partículas subatômicas a partir de seus constituintes mais fundamentais. Reduzido à escala subatômica, o pequeno demiurgo comanda uma nave miniaturizada e tem como uma de suas primeiras missões capturar partículas usando o sofisticado
campo de energia e, em seguida, levá-las ao laboratório para que sejam analisadas. Enquanto se diverte cumprindo essas missões, o jogador acaba aprendendo conceitos de partículas elementares, como leptons e quarks, a composição dos hadrons, principalmente prótons e nêutrons, o conceito de carga de cor e a interação forte que ocorre entre mesons e baryons, o decaimento de partículas e noções de escala subatômica. Vale destacar que este jogo foi desenvolvido no Brasil, patrocinado pelo Sprite e com o apoio financeiro da CNPq, através do edital de Apoio a Projetos de Difusão e Popularização da Ciência Tecnológica. Então, agora vamos chegando ao fim. Esperemos que vocês tenham aprendido um pouco, ou que pelo menos conseguiram ter uma breve noção do que é a física moderna. Até a próxima! Tchau, tchau! Rabbit Roses! Desligando. Minha amiga estilosa, que adora bolsas assim como eu, Rap Style, estou aqui para fazer um convite super especial. Vá agora na loja de roupas e acessórios mais top dos grandes shoppings e compre a bolsa com formato de guitarra Pink Infinita! Vamos aos agradecimentos. Agradeço a você das lojas Carajás, Cleiton Modas, Ponto Y, Igreja de Jesus, Cristo Vem e Você Vai, e Funerária Agricultor, há 20 anos plantando um homem na terra.